Josué 24, versículos 14 e 15. Amém? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Essa é a tua palavra, não é a minha palavra. Portanto, que ela, nesta noite, possa vir a realizar a obra dela na vida dos meus irmãos. Usa-me como um canal da tua graça, como um canal, Senhor, da manifestação do teu Espírito, e edifique o coração dos meus irmãos. Oro assim, desde já agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular, um ditado muito dos nossos avós, ou para quem tem bisavô também, né? Que dizia o seguinte: quem se mistura com porcos, farelos come. Não é isso? Existe um outro ditado também parecido com esse, mas com outras palavras, mas no mesmo sentido, na mesma direção deste, que diz: me dizes com quem anda, que eu te direi quem tu és. São dois ditados que de fato mostram para nós a condição na qual aquela pessoa se encontra. Se ela é uma pessoa que se mistura com outras pessoas que não nutrem diariamente um bom caráter, provavelmente essa pessoa ela vai subtrair daquelas outras íntimas dela também um caráter duvidoso. Uma pessoa anda e tem intimidade com pessoas que não têm afinidade com o bom ou com a bondade, certamente essas pessoas, por melhor que tenha sido a sua educação, por melhor que seja a sua família, mas a simples influência destas outras amizades, destas outras pessoas, vai conduzir certamente essa pessoa ou a comer farelos, ou a ser exatamente aquilo de parecido que ela vai ter na sua vida com aquela pessoa com quem ela anda, com quem ela está andando. Os nossos avós, meus irmãos, sempre tiveram razão, até mesmo porque, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 10, um ditado ou um pensamento do sábio idêntico a esses dois ditados populares que eu citei aqui. Lá em Provérbios 13, 20, aliás, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. No entanto, o companheiro dos insensatos se tornará cada vez mais insensato, se tornará, como diz o sábio lá em Provérbios, mau. Então, meus irmãos, a pessoa que anda com pessoas de caráter duvidoso, ela se tornará, se ela for íntima dessa pessoa, se ela for próxima dessa pessoa, se ela tiver, nutrir por ela uma amizade constante, ela vai adquirir, vai absorver características daquela pessoa e vai, consequentemente, andar pelos caminhos daquela pessoa. Aquela pessoa vai conduzi-la aos caminhos que ela já anda, que são caminhos maus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico que a mistura sempre destruiu o povo de Deus. Todas as vezes que a igreja absorveu a cultura do mundo, todas as vezes que a igreja olhou para as circunstâncias, para as ações do mundo e disse: poxa, que legal, que bacana, eu vou levar isso aí para dentro da igreja e vou fazer a mesma coisa, mas não, vou fazer pregando a Cristo. Nunca deu certo. Todas as vezes que a igreja tentou ser uma cópia fiel do mundo, não deu certo. A própria Escritura, ela registra lá no livro de Êxodo, depois ela vai registrar em Deuteronômio, ou seja, ela vai registrar ali nas leis mosaicas que o povo de Deus ele estava proibido de se misturar como parentes de outras nações. Deus ele dá ordens específicas para assim que o povo entrasse na terra, eles matassem, exterminassem a todos os seus adversários. Mas o que o povo de Deus fez
o povo de Deus subtraiu, absorveu a cultura dos cananeus. Eles ali entraram, viram diante dos seus olhos o que aquelas nações faziam, de forma religiosa, ou de forma ética, ou de forma moral, e eles foram atraídos pelo modo de vida daquele povo. Então, eles entraram e não mataram a todos, eles entraram e casaram-se com mulheres cananeias, eles entraram e deram seus filhos a casamentos com mulheres cananeias, eles entraram e as suas filhas se casaram com homens cananeus, e assim por diante. Houve uma mistura do povo de Deus, que era o povo separado, santo, era o povo purificado pela lei do Senhor. Esse povo então veio a se misturar com as nações pagãs que habitavam, que moravam ali na terra de Canaã, a terra que Deus havia dado para o seu povo morar, para o seu povo viver e para o seu povo ali então servi-lo em santidade e pureza de coração. O povo resolveu desobedecer às ordens de Deus, o povo resolveu andar por outros caminhos que não foram os caminhos da lei de Deus e, portanto, pecaram contra o Senhor. E qual foi o resultado desse pecado? Foi a idolatria. Por causa dessa mistura, por causa desse absorver da cultura cananeia, o povo de Deus então passou a idolatrar, a adorar os deuses cananeus. E aí começaram a construir dentro das suas casas altares, para então colocar ali as imagens de Baal, de Astarote, de Moloque e de tantos outros deuses cananeus. E ali então eles acendiam incenso, ali então eles oravam, ali então eles adoravam aquela imagem de escultura colocada, posta sobre aquele altar construído dentro das suas casas. Neste momento então, meus irmãos, nesse momento do capítulo 24 do livro de Josué, Josué então está trazendo ao povo palavras de despedida. Ele inicia a sua despedida, ele inicia o seu último discurso diante do povo, lá no versículo 1 do capítulo 24, lembrando o povo os feitos do Senhor durante a história. Josué diz: vamos aqui lembrar um pouquinho do que Deus fez com os seus pais, lá no passado. Então ele vai falar da promessa que Deus havia feito a Abraão, de uma terra, de uma parentela, de um povo grande. Ele vai dizer então da libertação do Egito, da escravidão do Egito. Ele vai contar as maravilhas que Deus operou na vida do povo através do seu servo Moisés. Então Josué está ali trazendo a memória do povo, todas as dádivas, tudo aquilo de bom que Deus fez à nação, que Deus realizou na vida e na história do seu povo, para que o povo agora neste momento olhasse para o Senhor e se lembrasse que eles já serviam a um Deus que era bom. Eles não eram escravos de deuses estranhos, eles não eram escravos de deuses pagãos, mas eles eram livres em servir a um Deus que era bom, e um Deus que deu vitória aos seus exércitos, um Deus que concedeu a eles a posse, o domínio de toda aquela terra de Canaã. Mesmo com adversários fortes, mesmo com adversários valentes, ainda assim o Senhor conduziu o seu povo em vitória. O que tudo isso, meus irmãos, aqui dito a título de introdução, tem a ver com as nossas casas, tem a ver com as nossas famílias? Uma observação que nós devemos fazer, principalmente na nossa casa, é a questão, meus irmãos, da mistura. É a questão do absorver essa cultura do mundo, de acharmos que aquilo que o mundo nos apresenta, com uma roupagem limpa, com uma roupagem bonita, se apresentando de uma forma bela, que aquilo é bom e que nós deveríamos atrair aquilo para a nossa casa e fazer aquilo ali dentro dos nossos lares. E aqui eu poderia citar tantas e tantas coisas, meus irmãos, que nós sofremos em nossa casa, que nós recebemos em nossa casa como coisas tóxicas, mas que aparecem com vestes belas. Vou só dar um exemplo aqui. TV é um exemplo. Por exemplo, não há uma só série hoje, não há um só filme, não há um só programa de TV hoje que não apresente imoralidade, que não apresente homossexualidade,
que não apresente mau caratismo, que não apresente uma gama de situações ou circunstâncias, mas que, meus irmãos, influenciam a nossa vida, influenciam o nosso coração. Quantas foram as vezes que talvez você tenha visto um filme e você, no final do filme, acabou aquele filme, você estava irado com aquilo que você viu, você estava chateado com aquilo que você viu, você estava até pensando, por que ele não matou o fulano? Olha só onde nós vamos. Por que quando ele teve a oportunidade, ele não ceifou a vida? Aquele homem era mau, ele merecia a morte. Olha onde nós vamos, meus irmãos. Isso tudo é uma influência que vem sobre as nossas vidas, na forma de programas de TV, na forma de notícias de jornais. Ou seja, é fomentado no nosso coração, muitas vezes, desejos malignos, que, meus irmãos, confrontam aquilo que a palavra de Deus descreve para nós. O que Jesus vai responder a Pedro quando Pedro pergunta a ele: devo perdoar o meu irmão 7 vezes? E Jesus diz para ele: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus está dizendo para ele: você deve perdoar aos seus irmãos, você deve perdoar os pecados daqueles que fazem mal contra você infinitamente. Não tem um número de vezes para liberar perdão. O perdão deve ser liberado sempre sobre aquele que lhe faz mal. Mas o mundo nos ensina, meus irmãos, a prática da vingança. O mundo não nos ensina longanimidade, paciência. E isso tudo tem sorrateiramente entrado nas nossas casas e contaminado os nossos corações a tal ponto, meus irmãos, que quando nós estamos diante desses pensamentos, nós nem mesmo nos reconhecemos. Não sabemos quem somos. Tudo isso por uma influência maligna que entra no nosso coração e que causa em nossa mente uma confusão, uma mistura, e são levantados em nossos corações ídolos, não ídolos de imagens de escultura, mas ídolos da nossa alma, que nos conduzem então a ter esse tipo de pensamento ruim. Por exemplo, eu tenho me aborrecido muito com os jogos do Flamengo. Muito. E de vez em quando dá vontade de, esganar um jogador daquele. É nosso, isso é da nossa natureza adâmica, isso é da nossa pelagem adâmica, é assim que nós somos, meus irmãos. E quando nós tentamos de uma forma ou outra em nossa casa preservar a nossa família destes ataques, é a melhor coisa que nós fazemos. E o que essa palavra de Josué tem a ver com isso? Muito. Porque nós vamos ver aqui Josué, um homem que preservou a sua família. Nós vamos ver que Josué foi um homem que ele protegeu a sua casa. Ele vai aqui exortar o povo a tomar 4 tipos de atitudes. Atitudes essas que nós devemos também tomar em nossas casas, que nós também devemos exercer em nossos lares. Josué fazia no dele. Tanto o fazia porque que ele então induz o povo a fazer o mesmo. Olha o que diz o versículo 14. Agora, pois, 4 palavrinhas: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué então ele expõe aqui, ele expressa 4 termos que o povo deveria trazer para dentro da sua casa, da sua família, e ali então exercitar estas palavras. Primeiro, temer ao Senhor. Segundo, servir ao Senhor. Terceiro, ser íntegro diante do Senhor. E quarto, ser fiel ao Senhor. Todas essas 4 expressões que Josué registra aqui no seu escrito, Josué cumpria na sua vida e na sua família. Tanto é que ele vai terminar essa parte do texto, lá no versículo 15, no final do versículo 15, o que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que que ele bate no peito e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque na casa dele, ele ensinava o temor, o serviço, a integridade e a fidelidade ao Senhor. Porque a casa dele não era como a casa dos seus irmãos. Não era uma casa onde tinha altares para Baal, não era uma casa onde tinha lugares de servidão para Astarote, não era um lugar onde se levantava imagens de escultura e se adorava e louvava a deuses pagãos. Não, Josué não permitiu que isso entrasse na sua casa.
Josué não permitiu, através destas palavras, através desta doutrina, através da execução destas palavras, ele não permitiu que a idolatria entrasse na sua casa e contaminasse a vida da sua mulher, a vida dos seus filhos, e por isso então ele vai caminhar para o término do seu discurso, dizendo: olha, eu daqui a pouco vou partir, eu daqui a pouco vou morrer, Deus irá levantar novos líderes para a nação, mas se vocês não deitarem fora os seus ídolos, se vocês não lançarem fora as imagens de escultura às quais vocês servem, Deus vai trazer juízo sobre vocês, mas sobre mim não virá juízo nenhum, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, então, meus irmãos, ele traz para nós, e estas expressões, elas saltam aos nossos olhos. Nós podemos muito bem observar aqui que ele fala do temor, do serviço, da integridade e da fidelidade. Eu quero aqui trazer para os irmãos de forma breve o entendimento de cada uma dessas palavras. A primeira que ele diz aí no versículo 14 é: agora, pois, temei ao Senhor. Ele não diz assim: amanhã, pois, temam ao Senhor, mês que vem, temam ao Senhor. Não, ele fala de urgência. E, meus irmãos, temer ao Senhor é algo para nós urgente. Porque temer ao Senhor é um caminho para a obediência. Porque temer ao Senhor, meus irmãos, é você pavimentar uma estrada para a obediência, ou para um lugar, para que você chegue ao lugar da obediência. O temor bíblico, conforme registrado em toda a Escritura, não significa medo. Temor é diferente de medo. O que é temer ao Senhor, então, meus irmãos? Temer ao Senhor é nutrir pelo Senhor um profundo respeito pela sua santidade. E quando nós temos um profundo respeito pela santidade de Deus, nós não permitimos que algumas coisas do mundo entrem na nossa casa. Isso é temor. Temor não é como nós aprendemos com os nossos pais, que quando o chinelo havaiana canta, né, você se protege ali para não tomar uma chinelada, né? Fica com medo. Não é isso. Temer ao nosso Deus e Pai, é respeitar a sua santidade, é saber que como servos dele, nós não podemos nós não podemos absorver coisas que esse mundo traz para nós como alimento, segundo eles, saudável. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, a imoralidade dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar nenhuma sombra de pecado na nossa casa. E você pode me dizer: mas Alessandro, eu tenho um marido que não é cristão, e ele vive trazendo para dentro da minha casa programas, séries, filmes que são imorais, que trazem todo tipo de pecado e mal para dentro da minha casa. Minha irmã, ore, jejue, clame pelo sangue de Cristo, para que haja uma mudança na vida desse homem, no coração desse homem. Mas se possível for, não assista nada disso junto dele, e expresse para ele que aquilo ali é um mal para a vida dele. Expresse para ele que aquilo ali contamina a alma dele, e que por causa daquilo ali ele não sofre um processo de transformação e de regeneração na sua vida, porque ele está ali enlameado, ele está ali afundado no tremedal de lama da imoralidade, do pecado, de tantas e tantas coisas que nós sempre estamos absorvendo deste mundo cruel, meus irmãos. Nós devemos climatizar a nossa casa com os ares do temor do Senhor. Nós devemos proclamar em nossa casa a santidade de Deus e dizer: eu me nego a assistir esse programa, eu me nego a fazer isso, porque isso aqui denigre a minha imagem diante do Senhor, uma imagem semelhante à de Deus. Eu sou o retrato, eu sou o espelho da luz de Cristo. Eu não posso sentar no sofá diante da TV e ver pecados e pecados sendo ali manifestados na minha frente e aceitar como se fossem coisas normais e comuns, porque não são.
O pecado, ele fere a nossa alma, ainda que você não sinta naquele momento, mas em algum momento você vai sentir a ferida do pecado afetando a sua alma e fazendo com que você negue algumas doutrinas bíblicas, porque é tão intenso, meus irmãos, aquilo é tão forte, que aquilo nos conduz para um caminho de desobediência. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Olharam para as mulheres cananeias, mas as mulheres cananeias não são como as mulheres hebreias. Elas se pintam, se maquiam, elas são diferentes de algum ponto. E aí começaram a se dar em casamento com aquelas mulheres. As mulheres da mesma forma, mas os homens cananeus são mais fortes do que os hebreus, são mais bonitos, são mais robustos, e começaram a se dar em casamento também aos homens, e assim toda a mistura contaminou a nação a tal ponto que eles se tornaram idólatras e fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. A nossa família precisa estar protegida, meus irmãos, protegida pelo temor do Senhor. Nós devemos ensinar a nossa família a andar do temor do Senhor. Dizer para os nossos familiares: olha, o Senhor, Ele é santo, e eu sou do Senhor, e portanto eu devo na minha vida andar em santidade. Eu não posso participar de algumas festas, algumas coisas que a minha família faz, porque lá no meio daquelas festas existem coisas que confrontam a palavra de Deus. E meus irmãos, está na hora de nós nos levantarmos nas nossas casas e não aceitarmos mais o pecado. Ai, mas eu não posso, essa festa na minha família ela é tão tradicional, se eu não for, todos ficarão chateados comigo. Melhor é o homem ficar chateado com você do que Deus ficar triste com você. Melhor é o homem se magoar comigo do que eu entristecer o Santo Espírito, porque eu não posso participar, nós não podemos participar, meus irmãos, daquilo que desagrada o Espírito Santo. Nós não podemos fazer parte de festejos ou fazer parte de situações, meus irmãos, que trazem sobre a nossa vida um peso de juízo, que nos faz mal, que traz sobre o nosso coração aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Não é o meu mundo, não é a minha área, não é o meu modo de viver, não é esse aqui. E Deus certamente está concordando com o que eu estou falando. Quem despreza a segunda parte, Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, na sua primeira parte. Mas a segunda parte diz que aquele que despreza o temor do Senhor, ele é um louco. E nós não podemos viver como este povo vivia, de uma forma louca, desprezando o temor, desprezando as dádivas, desprezando tudo que Deus já realizou em nós e nas nossas vidas, meus irmãos. A segunda palavra que Josué traz para esse povo como exortação é servir. Servir ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? É trabalhar a favor de Deus, ou trabalhar em favor de Deus. Servir ao Senhor, meus irmãos, é direcionar toda a nossa força para o Senhor. Ele é o alvo das nossas vidas. Ele é a razão de todos os dias eu levantar pela manhã, tomar o meu café, fazer o meu devocional, as minhas orações e sair para trabalhar. O Senhor é a causa de eu estar no meu trabalho todos os dias e ali exercer um ofício. Eu tenho que olhar para o meu trabalho e não olhar para o meu trabalho como uma coisa minha, mas como algo do Senhor para mim. Porque através do meu trabalho eu também testifico da graça e do amor de Deus. Através da excelência do meu trabalho, eu testifico para aqueles que estão à minha volta, no meu trabalho, que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher do Senhor. O trabalho testifica também da graça de Deus sobre a nossa vida. Josué então exorta esse povo: servir ao Senhor. E servir ao Senhor, meus irmãos, é trabalhar para o Senhor, em todo e qualquer aspecto da nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na fila de um banco, seja dentro de uma van, seja dentro de um ônibus, seja aqui na igreja, seja em qualquer outro lugar fora da igreja. Nós somos servos do Senhor. O que são servos? São aqueles que servem a Deus. E
Toda a nossa vida deve ser um serviço ao Senhor. E precisamos, meus irmãos, precisamos proclamar isso, inclusive ou principalmente na nossa família, na nossa casa, dizendo para os nossos familiares que tudo que vem às nossas mãos nós fazemos para a glória do Senhor, que tudo aquilo que chega a nós, para nós realizarmos, para nós fazemos não para a nossa própria glória, não para o nosso retrato está estampado lá na parede de entrada da empresa onde nós trabalhamos, dizendo funcionário do mês. Não! O nosso trabalho não é para ser o funcionário do mês, o nosso trabalho é para ser um servo excelente do Senhor no nosso trabalho. E ali então, com a nossa vida, testemunhar para todos os outros o que é ser um servo de Deus, o que é trabalhar para o Senhor. E a nossa família precisa entender que nós somos, meus irmãos, nós somos servos de Deus, nós trabalhamos para o Senhor, nós dedicamos 24 horas do nosso dia, ou seja, todo o nosso dia, em servir ao Senhor com qualquer coisa que chegue às nossas mãos. Nosso trabalho, meus irmãos, é o trabalho do reino. E a nossa família precisa entender que nós somos escravos não da vontade deles, mas nós somos escravos da vontade do Senhor. É o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que guia os nossos passos, é o Senhor que nos conduz a toda sorte, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda. O meu trabalho, o meu emprego não é por causa da minha competência, não é por causa da minha capacidade, mas o meu trabalho é porque o Senhor me capacitou, me deu inteligência, me deu unção para que eu pudesse exercer aquele ofício e ser uma bênção para aqueles que estão ali ao meu redor. A terceira palavra que Josué traz para aquele povo: serviu com integridade. O que é, meu irmão, servir a alguém com integridade? O que é? Em primeiro lugar, a palavra integridade. O que ela significa? Ela significa aquilo que é inteiro, que não sofreu diminuição nem mudança de alguma forma. É algo que nós fazemos, meus irmãos, com totalidade. Toda a nossa vida é do Senhor. E o maior exemplo que nós temos de uma pessoa íntegra, uma pessoa que serviu a Deus com integridade, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus andou diante de Deus de forma reta. Não houve nele um só ai que nós possamos levantar em sua vida terrena. Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem também. Aquilo que nós chamamos de união hipostática. Ou seja, estava ali a figura de Deus encarnada na natureza humana. Jesus então, ele foi levado a ser tentado, mas ele não caiu em tentação. Jesus foi, já no final da sua vida, novamente levado a ser tentado lá no Getsêmani, quando ele então olha para o Senhor e ali, temendo tudo que viria a acontecer com ele, ele sabia de todo o sofrimento pelo qual ele passaria. Então ele disse para o Senhor: se for possível, afasta de mim esse peso, passa de mim esse cálice, não realize essa obra sobre a minha vida, essa obra de morte terrível que eu vou sofrer. Mas ele termina na segunda parte dizendo: mas seja feita a tua vontade, que seja a tua vontade realizada sobre a minha vida. Jesus era um homem íntegro diante de Deus, e Josué pede àquele povo, meus irmãos, que sejam íntegros também diante de Deus, lançando fora os seus deuses pagãos, não permitindo que haja mistura na sua casa. A nossa integridade com Deus, meus irmãos, compreende, portanto, uma entrega total, sem misturas ou divisões em nossa casa. Deus em primeiro lugar, Deus sempre em primeiro lugar. E Jesus vai dizer, com palavras duras: aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele vai além. Ele vai dizer: eu trouxe inimizade dentro de famílias, nora com sogra, não é? Pai com filho, filho com pai. Jesus trouxe para dentro das famílias também, por causa da sua palavra que confronta o pecado,
não porque ele queria trazer divisão em família, mas porque a sua verdade, o seu evangelho, a sua palavra traz, meus irmãos, para dentro da nossa casa, da nossa família, um confronto mesmo. Porque nós não aceitamos o pecado em nossas casas. Tudo começou, meus irmãos, quando Israel trocou a glória de Deus pelos seus casamentos e por suas alianças infiéis. Tudo aconteceu quando Israel permitiu que entrasse na sua casa o pecado do paganismo. Tudo começou a desandar na nação quando eles permitiram as misturas das suas famílias nas suas casas. E é assim também, meus irmãos, com a nossa família. Quando nós permitimos misturas, quando nós permitimos e aceitamos pecados em nossas casas, nós então estamos iniciando um processo de idolatria e desobediência ao Senhor. E nós estamos assim permitindo, e muitos até conduzindo, as suas famílias a viverem uma tragédia, a viverem a desgraça. O que é desgraça? É alguém sem graça, é alguém que não tem graça, que não possui a graça de Deus. E por último, Josué então vai falar a respeito de fidelidade. Serviu com integridade e com fidelidade. O que é ser fiel, meus irmãos? Ser fiel é cumprir o compromisso assumido com alguém, é ser leal, zeloso, respeitoso. Deus, ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, uma aliança de sangue, desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento essa aliança foi definitiva. Ela recebeu uma marca definitiva, que foi o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que definitivamente lançou por terra sobre a vida do povo de Deus todos os seus pecados, e nos reconduziu, nos trouxe a reconciliação para com Deus, o nosso Pai. Deus assumiu um compromisso de aliança no Antigo Testamento e cumpriu. Deus assumiu o compromisso de uma nova aliança no Novo Testamento e cumpriu através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Portanto, todos nós que recebemos a marca do sangue do Cordeiro, estamos livres do pecado. Todos nós não somos mais escravos do pecado, porque a lei denunciou o pecado que havia em nossas vidas, e esse pecado foi vencido pelo derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é também um exemplo para nós de fidelidade, meus irmãos. Jesus é o espelho da fidelidade. Em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, ele espelhou um povo fiel que somos nós. Nós somos aqui um retrato, nós somos as obras, nós somos os espelhos da luz de Cristo nesse mundo. E portanto o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre a tua casa, não tem mais poder sobre a tua família, se nós nos levantarmos em nossas casas contra o poder do pecado, contra a influência maligna desse mundo que já está morto no maligno. E a família, meus irmãos, a família é um ambiente ideal para executar esse atributo da fidelidade. Ali é o local ideal onde nós podemos exercitar a fidelidade, ensinar a fidelidade, andar em fidelidade. Ali, aliás, é o primeiro local onde nós expressamos o atributo da fidelidade, porque na nossa família nós espelhamos a fidelidade do Senhor. Não só isso, na família, meus irmãos, nós ensinamos a ser fiéis ao Senhor. Na família nós servimos ao Senhor com fidelidade, e aqueles que moram, que estão conosco em nossa casa, eles olham para nós e dizem assim: o fulano pode ter um monte de defeito, mas uma coisa é que ele é fiel a Deus. O fulano, a fulana pode ter um monte de ziquezira aí de vez em quando, mas ele é íntegro diante de Deus. Ela serve ao Senhor com o coração dela, ela teme ao Senhor. E não há nada mais de bonito e mais importante do que aqueles que moram, que nos conhecem, porque aqueles que estão próximos de nós, eles sabem, eles conhecem a nossa vida a fundo. Não há nada mais lindo, meus irmãos, do que aqueles
que estão ali do nosso lado todos os dias, falarem que, olha, meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã, eles são fiéis mesmo ao Senhor. Meu irmão trabalha com afinco para a obra do Senhor, seja no trabalho dele, seja aqui em casa, seja em qualquer lugar onde ele estiver. Ele é um homem que proclama a glória de Deus, ele é um homem que espelha a luz de Cristo, ele é um homem que reflete a glória do Senhor. Não há nada mais lindo, meus irmãos, do que isso em nossas vidas. E era o que Josué queria para aquele povo, que aquele povo fosse a imagem e semelhança do Deus a quem eles deviam servir, e não daqueles deuses a quem eles serviam. Josué então é como se ele estivesse ali com um megafone, exortando e trazendo uma palavra de alerta àquelas tribos, para que eles servissem ao Senhor em suas famílias. Nós precisamos servir ao Senhor em nossas casas, meus irmãos. Nós não devemos ser crentes só fora da nossa casa, mas devemos ser crentes dentro, principalmente dentro das nossas casas, porque ali é a nossa primeira igreja. Ali é o primeiro lugar de adoração, ali é o primeiro lugar onde nós levantamos o altar para adorar, orar, para interceder, para estar diante do Senhor, é a nossa casa. Se a igreja da nossa casa é uma igreja infiel, nós seremos também infiéis na igreja do Senhor. É assim que funciona. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. Se vocês continuarem com esses ídolos feitos por mãos humanas nas suas casas, vocês continuarão a levar as suas famílias para a desgraça. E ele diz então: deite fora todos esses ídolos, lança fora todos esses ídolos que vocês possuem, para que vocês possam andar de forma reta, íntegra, fiel e temerosa diante do Senhor. Qual a aplicação então, meus irmãos, diante desta palavra, diante do alerta, da exortação de Josué, nós podemos fazer com as nossas vidas? Uma só aplicação: sirva ao Senhor em família, com temor, integridade e fidelidade. Se andarmos assim em nossa casa, nós veremos a glória do Senhor neste lugar, nós veremos os milagres de Deus acontecer em nossa casa, nós veremos transformações que nós nem mesmo esperávamos vão acontecer em nossa casa, se nós temermos, servirmos, sermos íntegros e fiéis ao Deus da nossa salvação. Era isso que esse povo deveria fazer, era isso que esse povo deveria exercitar em suas casas: temor, serviço, integridade e fidelidade ao Senhor. Eu quero terminar com uma oração do século XVI sobre famílias. Disse assim então aquele que orou: ó soberano Senhor, és Pai Criador de cada ser humano, pois os fizeste e os preservas. És o Pai especial daqueles que te conhecem, amam e honram, que acham teu jugo suave e teu fardo leve, tua obra digna de honra e teus mandamentos gloriosos. Mas quão pouco tua bondade imerecida me tem tocado, quão precariamente tenho crescido nas dádivas da religião, quão negligente tenho sido em fazer o bem a outros. Perante ti estou com as minhas transgressões e pecados. Tem misericórdia de mim, e que tua bondade me conduza ao arrependimento. Ajuda-me a odiar e abandonar todo o falso caminho, a estar atento à minha condição e caráter, a dominar minha língua, a guardar meu coração com toda diligência, a vigiar e orar contra a tentação, a mortificar o pecado, a preocupar-me com a salvação do meu próximo. Ó Deus, não posso suportar ver a destruição da minha parentela. Que aqueles que estão unidos a mim por termos laços sejam preciosos aos teus olhos e devotados à tua glória. Santifica e faz próspera a minha devoção doméstica, minha instrução, disciplina e exemplo. Que minha casa possa ser um berçário do céu, minha igreja um jardim do Senhor, enriquecido com árvores de justiça plantadas por ti, para a tua glória. Que aqueles dentre os meus familiares que são amáveis, justos e respeitáveis, não estejam no fim, distantes do céu. Dá
que as promissoras aparências da consciência sensível, coração quebrantado, e que os alertas e deleites da tua palavra não acabem por se apagar. Antes, faz triunfar o juízo sobre todos aqueles a quem eu amo. Que Deus nos conceda graça, Deus nos conceda misericórdia, para que nós possamos fazer essa oração em relação à nossa família, e que Ele salve toda a nossa casa. Amém?